Estamos de volta, é o segundo bloco do programa Literatura em Foco, gravado aqui em Manaus, no Hotel Go-In. E claro, recebemos nosso convidado com este belo café da manhã. Nosso convidado, escritor, membro da Academia Amazonense de Letras, acaba de concluir seu mestrado, Zé Maria Pinto. A obra é o resultado do seu mestrado, A Invenção do Expressionismo, em Augusto dos Anjos. Claro, falamos de poesia. Quero agradecer São Paulo pela audiência que nos dá e agradecer especialmente a professora doutora Lucília Garcês, que manda sua obra O Descobrimento do Rio Amazonas, e claro, com ilustrações de Ciro Fernandes, ele que é um ilustrador festejado no Brasil. Zé Maria, todo esse processo, toda essa pesquisa é o resultado do mestrado. Quais as dificuldades que você teve? Afinal, você viajou, você pesquisou, foram 4 anos de muito trabalho. Quais as dificuldades que você teve para recuperar todo o trabalho com Augusto dos Anjos? Na verdade, Abraham, esse trabalho começou há bem mais tempo. Em 2000, quando eu escrevi um ensaio para ser usado pelos alunos do vestibular da Universidade Federal do Amazonas, em cima do livro Eu. E foi publicado, foi lido por todo mundo, e foi ali que me despertou essa ideia do expressionismo. Porque em 1924, a primeira pessoa que chamou a atenção, o livro foi lançado em 1912. Em 1924, 12 anos depois, foi que Gilberto Freire, que era sociólogo, né, dando uma de crítico literário, disse que Augusto dos Anjos tinha um quê de degradação que se aproximava dos expressionistas alemães. E essa ideia ficou durante muito tempo assim no ar, e foi desenvolvida depois, já na década de 60, por um alemão chamado Anatol Rosenfeld, um autor alemão que estava no Brasil, dando aulas no Brasil, fugido do nazismo, e já na década de 60, ele já totalmente brasileiro, né, começou a descobrir identidades. Ele descobriu identidades entre o Augusto dos Anjos e alguns poetas alemães, mas sempre com o pé atrás, sempre dizendo, mas tem muita coisa mais ou menos ali, parecida e tal, mas não é a mesma coisa. E o que eu estou dizendo é que é sim a mesma coisa, que Augusto dos Anjos desenvolveu processos próprios e que não ficam nada a dever aos poetas alemães, muito pelo contrário, porque Augusto ainda tem mais uma coisa. Augusto escreve sob uma perspectiva ainda clássica, né, formalista, coisa que os alemães não tinham. Os alemães já estavam desenvolvendo uma poesia livre, uma poesia liberta daqueles cânones clássicos, né? Muito mais fácil de fazer, portanto, né? Augusto dos Anjos ainda é um clássico. Agora, o resultado disso é o mestrado. E você, então, prefere dar continuidade nos estudos acadêmicos com Augusto dos Anjos? Claro que você poderia fazer um estudo com outro autor, mas você já tinha, desde a infância, uma passagem com Augusto dos Anjos. Como é que foi isso? Na verdade, a minha história com Augusto dos Anjos começa muito cedo, né? Muito, ainda adolescente, ali pelos 12, 13 anos no máximo, eu já lia Augusto dos Anjos e lia eu não sabia se aquilo era pavor ou o que era, mas era diferente de tudo, né? E era uma coisa que me angustiava, porque meus professores não gostavam dele. Ele falava de podridão, falava de cadáveres, falava de vermes, né? Coisas assim que eram típicas da expressão dele e que os professores não gostavam. Os professores gostavam do Olavo Bilac, aquela coisa mais sensual, mais tranquila e tal. E também dos modernistas, né? E Augusto dos Anjos ficava entre uma coisa e outra. Isso realmente despertava um estranhamento em relação à própria convivência no meio dos outros poetas e tal. E isso eu trouxe para aquele assunto que eu falei ainda há pouco, para aquele estudo que eu fiz ainda há pouco. E quando fui fazer o mestrado, eu disse, não, tem que ser Augusto dos Anjos. Agora, para o doutorado, eu não quero mais não. Já chega. Agora, Zé, tem um problema aí. Você, ainda na adolescência, lê Augusto dos Anjos, que era um poeta difícil de ser lido, difícil de ser entendido. Há uma dificuldade hoje, especialmente na rede pública e até mesmo na rede particular, da poesia ter essa penetração
da poesia, embora algumas escolas tenham levantado questionamentos para publicar livros com pequenos poetas e tal, mas há uma distância entre essa leitura, especialmente da literatura amazonense, do que se produz aqui. Como é que você vê, você como professor, como é que você vê esse hiato entre alguns poetas importantes, inclusive da nossa terra, e a distância da leitura nas escolas? Antes de responder objetivamente a sua pergunta, eu preciso dizer que Augusto dos Anjos é o poeta mais popular do Brasil. Augusto dos Anjos não se fez na academia, não se fez na imprensa, ele se fez na leitura do povo. Foi o povo que pediu edições e edições e edições extras do Eu, que hoje não se conta mais. Hoje já caiu em domínio público, qualquer livraria, qualquer editora pode publicar o Eu tranquilamente, sem problema nenhum. E o que, aliás, é ruim, porque aí a qualidade cai muito, porque as palavras vêm truncadas e tal, enfim. Mas isso é outro problema. Mas dito isto, eu quero dizer o seguinte, que as crianças gostam sim de poesia, porque poesia é uma coisa lúdica, Abraim. A poesia é um jogo. As crianças gostam de jogo. As crianças que nascem já com um laptop na mão, aliás, não é mais laptop, isso já é uma coisa ultrapassada, com um tablet na mão, né? Com um iPad, com um iPhone, com sei lá com o que na mão, essas crianças gostam também dessa coisa lúdica da poesia, entendeu? E isso precisa então de quê? Precisa trabalhar, precisa fazer com que os professores gostem de poesia. São os professores que têm que gostar. Os professores gostando, levam para as crianças e as crianças vão absorver isso tranquilamente. Novamente eu peço licença de você, Zé Mário, e peço licença de você, telespectador. Claro que eu tenho para você uma dica da Importadora Tevelá. Não esqueça, Importadora Tevelá. Olá, telespectador do Amazonsat, eu estou aqui na Tevelá Manaus Plaza. Vou conversar com o Radisson de Oliveira, ele que é o gerente da loja, e vai nos falar das novidades que a Tevelá tem esse mês para você, cliente Tevelá. Radisson, qual é as novidades para o cliente Tevelá este mês? Cliente Tevelá e todos os que assistem a Amazonsat pode estar vindo em qualquer loja Tevelá, em especial do Plaza, para estar adquirindo tudo que há de mais moderno em tecnologia, em celular, notebooks, tablets, com um show de variedades. Agora, as crianças aqui também têm o seu espaço. A Tevelá do Plaza é a única loja que tem um espaço Kids. É um espaço reservado para todos os nossos clientes, aqueles que vêm comprar com seus filhos e podem fazer as suas compras com mais tranquilidade enquanto os filhos estão brincando no espaço Kids. E aquele cliente que está lá no interior do estado, que quer chegar aqui, como é que ele vai ter acesso ao endereço e o telefone da Tevelá? É muito fácil chegar aqui. Nosso endereço é na Avenida Djalma Batista, número 2100. O nosso telefone é o 3642-3224. Então você já sabe, a Tevelá é você no melhor lugar.